Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 8 de outubro de 2025. Os mísseis Tomahawk colocam aproximadamente 2.000 alvos russos na mira da Ucrânia. São os mísseis já anunciados que serão enviados para a Ucrânia. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal. Peço a vocês que deem um like, porque aqui vocês veem a verdade. Aqueles que não são inscritos, eu conto com vocês. E também peço a todos que gostarem do vídeo, deem um like. Compartilhem com as suas redes sociais. Vamos, com isso, dar a possibilidade de mais pessoas assistirem, recomendem o vídeo e peçam a elas para se inscreverem, eu conto com vocês. E façam seus comentários, que são sempre bem-vindos. Muito obrigado. Bom, como eu coloquei no título, né, o Tomahawk ele coloca aproximadamente 2.000 alvos militares na mira de Kiev, na mira da Ucrânia, ou seja, né? Mas também já vou dar a conclusão disso, né? Não há mísseis suficientes. A Ucrânia não vai receber 2.000 mísseis porque mesmo os Estados Unidos não tem. Já vamos ver os detalhes disso. E a perspectiva de receber de fato isso, né? Os Tomahawks de longo alcance, eles têm um alcance de cerca de 2.500 quilômetros. São dois tipos, de longo alcance e de alcance intermediário, que também é um longo alcance, né? O alcance máximo, né? O que colocaria, eu vou dar um número exato de alvos levantados, 1.945 alvos militares russos na mira da Ucrânia. Mas na produção atual, com o que é produzido hoje e com o que os Estados Unidos da América têm, não existem mísseis, uma quantidade suficiente para atender esses quase 2.000 alvos. Ou seja, então não vão abater todos os alvos, a não ser que a Ucrânia consiga fazer com os Flamingo e mais com os Tomahawk, para que possa abater mais alvos. Então, esses alvos relatados são alvos militares da Rússia e eles estão dentro do alcance das forças da Ucrânia se Washington enviar a entrega de mísseis de cruzeiro, né? Desses Tomahawk de longo alcance, que são 2.500 quilômetros. Isso quem disse, fez esse levantamento dos alvos, inclusive, é o Instituto para o Estudo da Guerra, o ISW, Institute Study of War, ou mais alvos do que mísseis disponíveis, ou seja, tem mais alvos e menos mísseis disponíveis. Eles afirmaram que a variante Tomahawk de longo alcance poderia ser utilizada, né? E que colocaria pelo menos 1.945 alvos militares russos, uma variante de menor alcance, né, uma que atinge até um máximo de 1.600 quilômetros, ele poderia atingir 1.655 alvos, que já seria bom também, mas em nenhum dos casos eles têm a quantidade que a Ucrânia demandaria se fosse para atender a todos os alvos. Os locais listados pelo ISW, Institute of Study of War, incluem uma grande fábrica de drones Shahed na zona industrial de Alabuga, a Ucrânia, inclusive, já fez alguns bombardeiros com drone lá, mas precisaria de uma capacidade maior de explosivos, como, por exemplo, um míssil desses, né? E dezenas de campos de bases aéreas militares também poderiam ser atacados, bombardeados pela Ucrânia com os mísseis Tomahawk. O relatório do ISW afirma que 76 bases aéreas seriam alvos alcançáveis pelos Tomahawk de longo alcance e 67 bases aéreas pela versão padrão. A versão padrão é essa que vai a 1.660 quilômetros. A base aérea Engels, que era a série de bombardeiros estratégicos, estava entre as bases mencionadas que seriam adicionadas, só que não tem mais lá bombardeiro estratégico e a maioria foi destruída também em profundidade na Rússia recentemente, a coisa entre 2 a 3 meses atrás, fato também relatado aqui no canal. Analistas disseram que os mísseis permitiriam à Ucrânia atingir áreas de retaguarda russas em profundidade e danificar instalações que abastecem e apoiam as operações da linha de frente.
essa capacidade, segundo eles, poderia prejudicar seriamente o esforço de guerra da Rússia. O Jorge Barros, George Barros, com G, ele é um analista conceituado da Rússia, do ISW. Ele disse que a Ucrânia tem uma exigência operacional de atacar a retaguarda intermediária e profunda da Rússia. Ele disse que, embora existam armas nacionais da Ucrânia de longo alcance disponíveis, elas frequentemente não têm a capacidade de carga necessária para que façam um ataque significativo, ou seja, um ataque maior do que a Ucrânia está precisando. E a Ucrânia, justamente agora, na minha avaliação, pelo que eu tenho acompanhado e tenho relatado aqui alguns sucessos dos mísseis Flamingo, é o míssil de maior capacidade. Ontem, inclusive, eu falei, ele tem uma ogiva com 1.150 quilos de explosivos, né? Que já tem essa capacidade. Aliado aos Tomahawk, se vierem, serão muito bem-vindos e farão um grande estrago para a Rússia. O míssil de cruzeiro Tomahawk, ele vai preencher diretamente a lacuna vai fornecer a Kyiv um contra-ataque crítico às campanhas massivas de drones da Rússia, que atualmente envolvem pacotes diários que a Rússia ataca de 500 drones, em torno de 500 drones Shahed a cada poucos dias. São drones kamikazes. Se a Ucrânia tivesse os Tomahawk, ela poderia destruir a fábrica lá do Tataristão, que eu citei agora há pouco, e que tem uma capacidade, essa fábrica, como a capacidade dela é grande, é uma fábrica grande, ela produz 2.700 Shahed por mês, né? Uma quantidade grande. Teria que transformar essa fábrica toda em cinzas. E também uma outra coisa, o Barros acrescentou que os mísseis acabariam degradando a logística russa na linha de frente e na retaguarda, devido à perda do apoio logístico por causa desses bombardeios a esses alvos críticos militares da criminosa Rússia. Autoridades americanas estão avaliando o pedido cuidadosamente. Então, vamos ver, tem o pedido, as autoridades, mas o que disse Donald Trump agora, na segunda-feira, próxima passada? Ele falou, vou ler aqui as palavras dele textualmente. Já havia tomado uma decisão, disse ele, certo? Então, se havia tomado decisão, ele vai mandar, pelo menos ia. Vamos ver se vai. Mas queria respostas mais claras, como os mísseis seriam usados e quais os alvos a Ucrânia atingiria antes de dar a aprovação final. Então, isso é uma coisa, ele falou segunda agora, hoje é quarta-feira, então é uma coisa que acho que poucos tinham conhecimento disso até antes de segunda-feira. Então, fontes do governo americano afirmaram também que qualquer venda viria com condições rigorosas, ou seja, essa venda que seria feita, comprada pelos europeus e repassada para a Ucrânia, eles teriam condições rigorosas. Então, por exemplo, não pode atacar, vou chutar um exemplo aqui, o Kremlin, porque lá está o the best friend do chefe, né? Então, pode ser que seja isso também, né? E eu acho que vai ter algumas coisas assim, não pode atacar aqui, não pode atacar ali, então alguns alvos. Então, o Trump quer ver a lista de alvos, onde a Ucrânia pretende usar isso. Espero que essa lista não seja repassada para a Rússia. Bom, analistas também têm apontado alguns limites práticos. São analistas de uma outra instituição, chama-se Siddharth Keshwal, do Royal United Services Institute. Então, essa entidade também, geopolítica, afirmou que os Estados Unidos produzem por mês de 50 a 70 Tomahawks por ano. Ou seja, ela fabrica menos do que os Flamingos serão fabricados, né? Eles vão fabricar 7 por dia, né? Então, 210 por mês. Ele fabrica menos do que os Flamingos já vão começar a ser fabricados agora em outubro, já devem estar sendo fabricados por mês, que eu noticiei ontem também sobre isso. Então, para aumentar essa capacidade rapidamente, as linhas de produção americanas, então não vai vir uma grande quantidade. Tem alvos sobrando, mas vai estar Tomahawks faltando. A Ucrânia vai ter que colocar nesses alvos, vai ter que colocar os mísseis Flamingo, sem dúvida nenhuma. Além disso, alguns alvos exigem múltiplas armas, né? Ou seja, não é, acho que o termo errado, múltiplas armas que eu usei, é múltiplos mísseis, né? Porque num local, por exemplo, para pegar uma base militar,
E nesse exemplo, ela pode ter algumas dezenas de pontos de impacto desejados. Uma base que deve ter espalhados em uma pista de 3 quilômetros, com diversos hangares, depósito de munições, depósito de logística, né? Então, e alguns desses alvos talvez tenham que ser reforçados, porque eles estão protegidos no subsolo. Então tem que ter mais de um míssil para isso, né? Assim como a Ucrânia ataca com mais de um míssil, quando ela tem os mísseis dela, o mesmo aqueles que ela ataca, onde ela pode atacar no território da Ucrânia, por exemplo, ela usa mais de um míssil, né? Ela usa, sempre é usado mais para que toda a resistência e toda o alvo seja de fato destruído ou incendiado, né? Então a Ucrânia também está trabalhando no seu próprio míssil, como já falei ontem, o Flamingo, que vai até 3.000 quilômetros. E ela já começou a preparar isso na hipótese de que, se não vierem os Tomahawk, ela tem que ter a alternativa dela, para não acontecer aquilo que aconteceu aí desde o início do ano. Pega ajuda, tira ajuda, volta ajuda, tira ajuda de novo. Então, os americanos têm uma responsabilidade muito grave nos acontecimentos por causa disso. Dizem que querem a paz, mas fizeram um monte de coisa errada, né? E isso eles têm nas mãos também o sangue dos ucranianos, das baixas, por causa dessas atitudes irresponsáveis, eu diria, né? E o ditador russo, Vladimir Putin, ele também já alertou lá o Donald Trump, o presidente americano, que enviar mísseis Tomahawk para Kiev, ele falou assim, palavras do ditador, enviar mísseis Tomahawk para Kiev significa um nível totalmente novo de escalada entre os Estados Unidos da América e a Rússia. Claro que é um nível novo, sem dúvida nenhuma. E eles já ameaçaram com retaliação nuclear, como ameaçaram com retaliação nuclear quando chegaram os Atacams, quando chegaram os tanques Leopard da Alemanha, quando chegaram os Challenger da Inglaterra, quando chegaram os Scalps da França, quando chegaram os F-16, eles ameaçaram com ataque nuclear, quando chegaram os Mirage 2000 também. Então, ninguém mais acredita nele. Você não pode nunca fazer uma amizade, uma ameaça que você não vai usar, ou que você não pode usar. E ele não pode usar isso. A China já deixou claro para ele, o principal aliado dele e o principal chefe dele, da Rússia colonizada agora, porque como a Rússia economicamente depende totalmente da China, a China está dando as cartas e ela disse para ele, não fale mais em guerra nuclear. Eles estão falando, mas não vão soltar, porque a própria China vai se voltar contra eles. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com vocês, inscrevam-se no canal. Aqui vocês viram a verdade. Peço também que deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários, eu conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem.